tudo para ficar tudo certo, Eduardo. Certo. 40ª sessão ordinária do ano de 2022, 12 de dezembro do ano de 2022. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pela rede social YouTube, Facebook e Instagram. Saudações aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nessa noite. Gostaria de cumprimentar aos secretários presentes, ao Dr. Fábio, ao Paulo Fernandes, ao Vinícius, o Flávio, o Diego. Muito obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos. Mini expediente, tempo máximo de 30 minutos, conforme artigo 111 do nosso regimento interno. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Carlin Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Silvia Forato de Camargo, presente. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 39 a 47. Amém. Eu coloco em votação a ata da 39ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de dezembro do ano de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Apresento aos senhores vereadores a pasta de documentos diversos que deram entrada nessa casa desde a última sessão até a presente data, os quais encontram-se à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa para apreciação. Leitura das proposições que deram entrada nessa casa. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura. Projeto de Decreto Legislativo número 52/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues, que concede o título de cidadão amparense ao senhor Edivaldo Guedes da Rocha. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 13 de fevereiro do ano de 2023. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 149/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, requer informações relativas à pavimentação da estrada municipal do bairro de Três Pontes, Amparo 251, que especifica. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 149/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias, presidente. Sem mais matérias. Eu gostaria, antes do intervalo regimental, de receber aqui o aluno nota 10, o Luiz Eduardo de Godoy Neto, da CIMI Plínio Morato de Oliveira, justificando não pôde estar presente na solenidade do último dia 6/12, pelo que convidamos para adentrarem ao plenário para que receba das mãos do vereador André Gilberto de Oliveira sua condecoração, agora oficialmente nesta Câmara Municipal de Amparo, seus pais Everton e Patrícia. Vereador. Vira para lá para tirar a fotografia lá.
vereador teve que esperar uma semana, né, vereador, para entregar a premiação. Parabéns, Luiz. Deus abençoe, viu? Muito obrigado, tá? Parabéns pelo filho de vocês. Deus abençoe. Feita a condecoração, passaremos para o intervalo regimental de 15 minutos. Solicitamos aos senhores vereadores para que a gente possa ir até a sala de reunião. Convidamos os senhores secretários também para participar. Sei mesmo, simplesmente para votar contra. Então, por isso que eu falei para adiantar uma semana. Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlin Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forati Camargo, presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. De nada. Projeto de Decreto Legislativo número 51/2022, de autoria do vereador Farlin Conrado de Jesus, que concede o título de cidadão amparense ao senhor Anderson Lima de Oliveira. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Peço a palavra. Pois não, vereador. Primeira vez que eu vou votar contra um título. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, público que nos assiste pela internet. Esse projeto de decreto legislativo é honraria aí para o Coronel Lima, onde dedicou grande parte da sua vida aí ao Corpo de Bombeiros, especificamente em salvar vidas. Mas o que interessa para estar dando esse título para uma pessoa que não é de Amparo é o que ela tem feito por Amparo. Então, nesse curto período que ele está aqui em Amparo, à frente da Secretaria da Segurança Pública, a gente já teve vários benefícios, a gente conseguiu avançar muito no sentido de conversações. A pessoa que escuta a gente, né? Eu tenho, particularmente, eu vou sempre lá no gabinete dele lá e a gente troca muitas informações, tem dado apoio também na condução do projeto indicado por mim, que é a Patrulha Maria da Penha, como escolar também. É uma pessoa que extremamente preparada. E ele atuou como comandante da 19º Grupamento de Bombeiros na região de Jundiaí, Secur das Águas, totalizando 28 municípios, abrangendo a nossa cidade de Amparo. Atualmente está à frente da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte. E por esses motivos, por ele ter atuado e estar fazendo muitas coisas aqui para o município de Amparo, eu peço aí aos vereadores que se sentir que deva aprovar esse projeto, que fique à vontade. Muito obrigado. O projeto de decreto legislativo continua em discussão.
O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, 2/3 para aprovação. O presidente vota. André Gilberto de Oliveira. Contrário. Antônio César da Silva. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Contrário. Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forati Camargo. Contrário. O mineiro chegou. Antônio César da Silva. Favorável. O projeto de decreto legislativo número 51/2022, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, foi aprovado com 3 votos contrários. Próximo projeto. Presidente. Sem mais projetos, eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, em explicação pessoal. Tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. O mineiro, não olha o mineiro, por favor. Favorável, André. O Osmar foi favorável. Osmar foi favorável. São 3 votos contrários. André, Carlitinho e a Silvia. Vereadores inscritos para explicação pessoal. Carlos Casotti. Eu solicito a presença da vereadora Rosa para assumir a presidência da mesa. Senhora presidente, mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, internautas, eu só gostaria de falar umas coisas a respeito de quão rápido o tempo passa. Eu gostaria de dizer umas palavras que o tempo passou rápido e estamos aqui presidindo nossa última sessão ordinária. A última do nosso mandato que vocês, nobres vereadores e meus pares, a mim me confiaram desde a minha eleição na sessão solene de instalação de posse em 2021, pelo que eu venho aqui nesse momento, agradecer a cada um de vocês pela confiança, apoio a mim oferecidos. Em primeiro lugar, eu gostaria de iniciar meus agradecimentos, primeiramente a Deus, por nos permitir concluir mais essa missão a que nos foi confiada. Em segundo, a minha família, a minha esposa, meu filho, a minha nora e demais familiares pela compreensão, apoio sempre a mim oferecidos. Em segundo lugar, agradecer a todos os funcionários e servidores dessa Casa de Leis de forma indistinta, ao senhor diretor, à minha assessoria, à mesa diretiva e vereadores pelo empenho e irrestrita dedicação para que o desenvolvimento dos trabalhos legislativos se dessem de uma forma mais harmônica, ética e eficiente, que resultaram em resultados de excelência em prol de nossa municipalidade, a quem efetivamente devemos toda a prestação de contas ao final de cada ano, em especial ao término do nosso mandato como presidente da Câmara Municipal de Amparo, que se findará no dia 31 de dezembro do ano de 2022.
E falando sobre os resultados de nossa gestão à frente da presidência no biênio 2021-2022, destacamos alguns pontos que devemos ressaltar. Foram protocolizados no biênio 2021-2022 103 requerimentos, sendo 91 requerimentos ao senhor prefeito municipal, 2 requerimentos às autoridades diversas, 10 requerimentos de congratulação a pessoas físicas e jurídicas diversas. 306 indicações diversas para atendimento de pedidos da nossa população, 25 moções diversas, 5 projetos de resolução, 25 projetos de leis, 97 ofícios expedidos pelo gabinete às autoridades diversas. Além dessa produção, em nossa atividade legislativa à frente da presidência dessa Casa de Leis, que muito nos honrou, a atividade extra sempre pautada por atendimento a inúmeros pedidos em favor da nossa população, esse presidente quer destacar os importantes resultados alcançados nesse biênio, que se finda e que se somarão aos benefícios à nossa cidade, que quero deixar aqui destacado. No ano de 2021, alcançamos com grande dedicação da diretoria dessa casa, nossos servidores, colaboradores e dos senhores vereadores, a economia financeira no importe de R$ 2.061.700, entre redução do orçamento da Câmara Municipal e devoluções, os quais retornaram aos cofres da municipalidade e que foram sugeridos fossem utilizados em parte ao senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, por esse presidente, na instalação de uma caixa d'água de 100 mil litros no distrito de Três Pontes, esta que já se encontra prestes a ser instalada, grande parte desse valor destinado à Santa Casa Ana Sintra, que se encontra sob intervenção municipal, e ainda a pavimentação da rua Albertino Lastória e conclusão da pista BMX e skate no Parque das Águas. No ano de 2022, mais uma vez, com dedicação da diretoria dessa Casa de Leis, nossos servidores, colaboradores e com a anuência dos senhores vereadores, novamente obtivemos resultados positivos com a economia financeira até esta data no importe de R$ 1.385.200, entre redução de orçamento e devoluções, os quais já se encontram nos cofres da municipalidade e que foram sugeridos serem utilizados em parte ao senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, da seguinte forma: destinados ao Lar dos Velhos de Amparo, R$ 200 mil, cirurgias eletivas na Santa Casa Ana Sintra, no valor de R$ 400 mil, reforma da unidade de referência da mulher, R$ 100 mil, pavimentação e urbanização da rua Natal Pitarello, R$ 500 mil, e restauro e urbanização da Ponte de Ferro na rua Hernani Jacomasso, no valor de R$ 185.200, esclarecendo que o numerário previsto para as obras da nova sede da Câmara Municipal já se encontra disponível na conta da Câmara Municipal de Amparo. Foram convocados 2 novos servidores nesse biênio, estes que aguardavam suas convocações por força de concurso anteriormente realizado, para melhor cumprimento das funções administrativas e de imprensa de nossa edilidade. Além disso, visando novos preenchimentos de vagas necessárias aos trabalhos desta casa e ainda para cadastro de reserva, já se encontra em andamento a contratação de empresa especializada em concurso público que se dará no próximo ano de 2023. Além de todas essas economias mencionadas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nesse biênio 2021-2022, conquistamos um momento histórico nessa Casa Legislativa amparense, por força da Lei número 4242, de 4 de maio do ano de 2022, um imóvel próprio, amplo e moderno para a instalação definitiva da nova sede legislativa do Legislativo amparense, que importará em uma economia anual de mais de R$ 140 mil com locação. Este valor que certamente retornará quando concluídas as reformas e mudanças definitivas em benefício de nossa população, sendo que cada vereador contará, inclusive, com um gabinete próprio para os seus trabalhos legislativos e também um assessor que contemplará esse gabinete. Caberá tanto o vereador quanto o assessor.
e para efetivação das adaptações necessárias e término das obras da futura sede da Câmara Municipal, visando a mudança definitiva para o novo prédio, essa presidência salienta que já se encontra em fase final de conclusão a licitação na modalidade de tomada de preços, inclusive com reserva de recursos necessários para a conclusão da obra em conta bancária dessa edilidade, no montante de R$ 1.691.497,25 centavos. Como coroação de nossos trabalhos e que nos motiva ainda mais trabalhar para o cumprimento do nosso mandato, ficamos gratos também pela premiação e reconhecimento recebida da empresa Prime Destaques Brasil, escolhido como vereador mais atuante no município de Amparo no ano de 2021, agradecendo desde já toda a parcela da população que votou e confiou em nossos trabalhos. E assim, nesse momento, presidindo minha última sessão ordinária, venho a todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores, colaboradores, assessoria da casa, imprensa local, público que sempre nos brindou com a sua honrosa presença, à população em geral que nos acompanha também pelas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, e aos ouvintes do Minuto Câmara pela Rádio Cultura Municipal de Amparo, que também recebeu novo formato em nossa gestão, agradecer imensamente pelo carinho, apoio e confiança em nossos trabalhos, desde sempre colocando-me à inteira disposição de todos até o último dia do meu mandato como vereador nesta Câmara Municipal de Amparo. Meu muito obrigado, gratidão eterna a todos, muito obrigado pelo carinho, pela colaboração. Muito obrigado mesmo. Bom trabalho. Próximo inscrito. Vereadora Silvia. Boa noite a todos e todas. Eu venho retomando uma conversa aqui já tem um tempo, em relação a uma fala que é muito recorrente do executivo aqui da cidade, que é que a prefeitura deve funcionar como uma empresa. E eu sempre deixo bem em evidência aqui que a prefeitura não é uma empresa. Em primeiro lugar, porque o intuito da prefeitura não é gerar lucro, né? A prefeitura ela não vende nenhuma mercadoria ou algum serviço. Pelo contrário, ela assegura direitos. E, como já coloquei em outra sessão também, os partidos vêm, os partidos vão, e o servidor público continua ali executando a política, garantindo que a população tenha acesso aos seus direitos básicos. Por isso ele tem estabilidade, porque aí é mais difícil de ameaçá-lo com perseguições, e ele tem pisos, em alguns casos de algumas categorias, que é um salário justo, de acordo com o que ele executa na função. Então, como a gente vive, o serviço público não vive numa dinâmica de produção, né, é impossível você gerir uma prefeitura nos mesmos moldes de uma empresa privada. Não é uma empresa privada. Principalmente quando a gente fala de situações tão significativas para a população como a saúde. A saúde da família, ela vem sofrendo ataque, a estratégia saúde da família vem sofrendo ataque, não só aqui no município de Amparo, mas no Brasil como um todo, já há algum tempo. E no caso de Amparo, a saúde da família só prevalece por teimosia, e aí eu uso teimosia no ponto de vista positivo, dos funcionários públicos que estão ali no dia a dia das unidades de saúde, fazendo a estratégia saúde da família acontecer. É importante lembrar que para o mercado, ou para quem não defende a saúde pública de fato, os serviços públicos como sendo públicos de fato, ou seja, quem é a favor de privatização, a saúde da família é algo muito perigoso. Ela é perigosa porque ela dá autonomia para as pessoas, ela é perigosa porque ela vai contra o modelo que o mercado impõe à sociedade. Ela é contrária à dinâmica de lucro e de mercadoria, do uso da saúde como mercadoria. E a prova de que ela é considerada perigosa por essas pessoas é que no ano de 1973, pesquisadores, né, e médicos da Unicamp, eles foram impedidos de realizar visitas às famílias que eles acompanhavam e
impedidos também de continuar a sua pesquisa de saúde preventiva, né? A saúde da família, ela chega aqui no Brasil na década de 90, então na década de 70 eles faziam esses estudos de saúde preventiva, e a ditadura militar, junto com algumas fundações internacionais e empresas, perseguiram todos aqueles que ousavam defender qualquer estratégia de saúde que desse autonomia para a população, que tratasse a população com essa ideia de vínculo, de aproximação, como é a estratégia saúde da família. Então, mercado e estratégia da saúde da família não combinam, e por isso que ela é tão atacada. Por isso há uma tentativa constante de muitos governantes em desfazer a estratégia saúde da família, porque ela dá autonomia e ela não dialoga com a lógica da produção empresarial, né? É quase impossível você enfiar uma empresa pública e fazer a saúde da família acontecer, uma empresa privada, desculpe, fazer a saúde da família acontecer. Você terceirizar esse serviço, você desmonta. Então é importante colocar esse ponto aqui. E o que acontece na nossa cidade? Na semana passada, houve uma reunião do senhor prefeito com as coordenadoras de cada unidade de saúde. E nessa conversa, foi dito a elas que elas teriam que ser trocadas da sua unidade com a ideia de que precisaria oxigenar, que precisaria dar um choque de realidade, trocar, né, dos espaços, porque haviam reclamações. Mas, em momento algum, elas foram chamadas em relação a essas reclamações. Em momento algum foi feita uma reunião para passar quais eram essas reclamações, porque, por exemplo, reclamação que não atende telefone. A prefeitura, que tem o dever de fornecer linha telefônica, um telefone de qualidade, está cumprindo com isso? Ou não está sendo colocado com qualidade? E levando em conta o que a gente chama das reclamações no Facebook, né? Ameaçando esses coordenadores, esse pessoal que está à frente da saúde pública, que elas seriam trocadas de lugar por conta dessas reclamações que na maioria das vezes não são nem apuradas, fazendo perseguição e pressão em cima dos funcionários. E aí é importante colocar também em relação a essa troca, que quando a gente fala de estratégia de saúde da família, a gente tem algumas questões básicas, que é o vínculo, a continuidade do trabalho e a participação social. Como vínculo, a gente entende relação de confiança, afetividade, evitando a perda de referência e problemas de saúde decorrentes do desconhecimento das histórias de vida das pessoas que estão sendo atendidas. Quando você começa a ameaçar, trocar equipe, trocar quem está ali executando o serviço, você acaba com essa ideia de vínculo, continuidade do trabalho e até da participação social. Você fazer misturar todo esse pessoal, você tirar, né, essa possibilidade já pré-estabelecida de vínculo. As pessoas, elas têm proximidade com quem está atendendo elas não se abrem para qualquer um, você se abre com quem você tem esse vínculo formado. Então, quando você começa a fazer essas ameaças de troca e exigir uma produção que não está atrelada assim à qualidade, mas está atrelada a produzir, não ter reclamação em Facebook, a população não reclamar, isso é óbvio que não vai dar certo. Em primeiro lugar, você tem que institucionalizar a reclamação. Vai ter reclamação? Tem que ter. A população tem o direito de reclamar. Mas como a reclamação tem que ser feita? Por via institucional. Isso está nas premissas básicas da saúde da família. Outra coisa, você não pode chegar com um bolo de print do Facebook e começar a ameaçar servidor, dizendo que vai trocar porque ele está com essas demandas ali expostas no Facebook sem serem apuradas, né? E outra coisa, se você não consegue garantir o RH, ou seja, se faltam pessoas para executar o serviço, se não tem estrutura, é postinho que está caindo aos pedaços, é postinho que está sem telefone porque não tem manutenção, é falta de funcionário, é terceirização de médico, que cada hora é um médico novo no postinho. Desculpa, gente, mas não dá para exigir que não hajam reclamações. Primeiro, você tem que garantir a estrutura e conversar. No funcionalismo público, se está tendo problema num determinado espaço, você vai lá, procura quem está dando problema, dialoga, supervisiona, acompanha de perto e não faz pressão, ameaça, como se não houvessem leis que estivessem ao lado dos direitos dessa população, tanto da população quanto dos servidores. Quando você faz esse tipo de troca, você prejudica também a execução do serviço. A execução do serviço é totalmente prejudicada por essas trocas, né? Então, a gente não posso deixar de não colocar aqui essa situação que a saúde de amparo vem passando. Existe, sim, um lugar para se fazer as reclamações, mas esse lugar precisa ser institucionalizado. E é preciso que haja conversas constantes com essas unidades de saúde, passando, inclusive, para elas qual é o problema. Não adianta chegar no final do ano com um bolo de print, que a gente nem sabe quanto foi apurado, de onde vem, e falar, olha, agora eu vou mudar todo mundo, eu vou tirar todo mundo porque eu quero.
Isso, gente, é ameaça. Isso é trabalhar a base da ameaça. E, no final das contas, quando você faz esse tipo de troca, por fazer, sem ter tido um acompanhamento prévio da situação, é muito mais querer dizer quem que manda do que resolver o problema de fato. E aí a gente vai para uma outra situação. Infelizmente, o tempo aqui hoje é muito curto, porque outro serviço que vem passando por algo parecido é a educação. Só que da educação o caso fica ainda muito pior. A ideia é a mesma, de que haja uma troca dos professores e diretoras numa lista geral, para que elas mudem de escola, mudem de sede. Só que qual é a questão? Essas professoras passaram por um questionário, que é claro, não era deliberativo, mas a partir do momento que você apresenta um questionário consultivo e não leva em consideração o que está nesse questionário, a gente tem um problema, porque foi dito que a rede queria, e a rede não queria essas trocas. Aí, passado essa fase do questionário, foi apresentado um abaixo-assinado com mais de 2.000 assinaturas, dizendo que não queriam que houvesse essa troca. No dia da reunião, foi dito que o caso das professoras seria revisto, seria ainda conversado, não havia um posicionamento da prefeitura em relação a elas. No caso das diretoras, foi dito que estaria resolvido, que não teria mais essa escolha dita geral, que estava tudo certo, tudo resolvido. Foi perguntado várias vezes, mas é assim mesmo? Sim, é assim mesmo. E aí, semana passada, chegou um documento no Conselho de Educação, que era informando o Conselho, e não questionando ou pedindo opinião, dizendo que haveria essa lista geral para as diretoras, né? Então, gente, a gente tem que parar de confundir o serviço público com o setor privado. No serviço público, tanto na educação quanto na saúde, as coisas precisam ser construídas coletivamente. A gente precisa ouvir a população. No caso da estratégia da família, está aqui toda essa trajetória histórica, e eu garanto para vocês que há uma perseguição da saúde da família, não só aqui em Amparo, mas a gente está tendo um desmonte da saúde da família como um todo, não é de hoje, e agora isso se agrava com essa exigência de produção e quase em escala empresarial, né? Quem tiver menos reclamação vai ser premiado e coisas nesse sentido que cabem à lógica empresarial, não ao setor público, né? Ameaçar funcionário público de troca de lugar porque não está atendendo a uma expectativa que nem foi informado para ele que ele precisaria atender é complicado. Para concluir, presidente, e na educação pior ainda, porque teve consulta, teve abaixo-assinado e não se acatou nenhuma dessas duas possibilidades. Aí vocês vão me dizer, claro, mas tem obrigatoriedade de acatar abaixo-assinado? Não, mas é a decisão da população. Se não dá para ouvir nem um pouquinho a população, eu acho que a gente tem um caminho muito complicado de organização do serviço público que está sendo estabelecido aqui, né? Então é isso que eu deixo aqui para a população, e eu acho que a gente precisa começar a se inteirar dessas questões, porque no caso da educação já há uma integração da população, porque a gente tem mais de 2.000 assinaturas, e no caso da saúde é importante que as pessoas saibam que essa lógica empresarial está se inserindo nos ambos espaços esses que não funcionam a partir de uma perspectiva privada. A gente precisa partir e entender que a gente está falando de serviço público. Serviço público é totalmente diferente de serviço privado. E reitero o que eu já disse no começo. Quando essas mudanças são feitas sem ter tentados outras alternativas, como uma supervisão mais próxima da secretaria, a secretaria acompanhando de perto quem está dando problema, tentando entender no dia a dia por que está tendo esse problema. Quando não houve essa tentativa, essa história de ficar mudando funcionário público de lugar tem muito mais a ver com mostrar quem manda do que com, de fato, resolver os problemas que a gente tem em ambas as redes. Obrigada, boa noite. Próximo inscrito. Mais inscritos, presidente. Sem mais inscritos, eu solicito seja feito uma pausa nos nossos trabalhos, uma reunião de 15 minutos.
Declaro reabertos os trabalhos. Comunico aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que foi convocada sessão extraordinária pela maioria absoluta dos membros dessa casa, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, com início logo após o encerramento desta, para discussão e deliberação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 1/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a planta genérica de valores de metro quadrado de terrenos e edificações do município de Amparo e da outras providências. Projeto de lei complementar número 2/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre o programa de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Amparo. Projeto de lei número 86/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a gratuidade no transporte coletivo urbano de passageiros para as comemorações de Natal de 2022 em dias, linhas e horários específicos. Projeto de lei número 87/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alterações na lei número 4218, de 27 de dezembro do ano de 2021, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Universitário Amparense, a fim de criar o Programa Municipal de Bolsas Universitárias Amparense, Uniamp, e da outras providências. Declaro encerrada a presente sessão.